Maravilha, queridões e queridonas! Vamos nessa agora aqui, retomando o assunto de RAID, armazenamento, e paramos aí no RAID 0. E vamos começar aqui sem muita curva, direto ao ponto, na sequência da nossa aula, da nossa batida aqui falando de armazenamento, com RAID 1. E aí eu trago logo de cara uma homenagem ao mestre dos mestres, professor Gustavo Vilar, falando de RAID 1 e espelhamento. Tem a figura dele aqui, oculta. Quem conhece o mestre Vilar sabe que a sumidade no assunto aí de tecnologia. Nosso querido amigo, uma pessoa que nutrimos o mais alto respeito e admiração. E aí, com a sua autorização aqui, fez uma homenagem a ele, usando sua imagem aqui, refletida nesse disco, certo? Não pode perder a resenha e a oportunidade de manifestar nossa gratidão. Gratidão aí por todos os ensinamentos que o mestre Vilar sempre compartilha com a gente. O mestre Vilar, que aliás também é um dos professores aqui do nosso Provas e que está sempre com a gente aí. Aproveitar o ensejo também e mandar aquele abraço especial para o professor Walter Cunha, que aí batalha e milita nessa vida de concursos públicos e ajuda muita gente com sua disposição e com o nosso portal aqui trazendo aulas para vocês. Tranquilo, gente? Vamos nessa aqui, depois desse pequeno momento romântico aqui, vamos dar sequência a RAID 1 Mirroring, na verdade aí trabalhando com espelhamento. Bom, nós vimos aí no RAID 0 que você tem os dados espalhados ao longo dos discos. Falamos também das suas vantagens e desvantagens, e no RAID 1 ele já muda um pouquinho de figura. O RAID 1, como eu disse, tem a ideia do espelhamento, então você tem a imagem espelhada, né? Imagem aqui, ó, espelhada. Na verdade, a informação, quando os discos 1, nesse caso aqui o disco 0 e o disco 1, dispostos, arranjados, organizados em RAID 1, você tem o dado espelhado. Então o A1 que foi gravado no disco 0 é o mesmo A1 que vai ser gravado no disco 1. O A2 aqui, A2 aqui, A3 aqui, A3 aqui, A4 aqui, A4 aqui. Então não tem muito mistério, certo? E o que acontece? Se esse cara aqui morreu o disco 1, o dado para você, porque por exemplo, vamos supor que aqui é a sua unidade. Lembra que eu falei aqui do meu disco, né? Então aqui é a sua unidade. Então, se esse cara aqui morre, o disco continua. E aí o que acontece? Nos sistemas operacionais que tem um hardware dedicado, que tem um ambiente dedicado, certamente ele vai soar um alerta aqui, dizer assim, ó, camarada, o seu HD, seu disco 2 morreu, troca aí. E aí você vai lá, faz a substituição, tira esse cara aqui e ó, conecta um novo disco, certo? Conecta um novo disco aqui, ó, deixa eu desenhar aqui bonitinho. E aí ele faz o ressincronismo, certo? Ele pega os dados para cá, ó, pega os dados para cá, faz esse sincronismo e aí a sua vida está salva. Então você tem que começar, claro, no mínimo aí com 2 discos para poder fazer o espelhamento. Pode colocar mais discos no espelhamento? Claro que pode, tá? Então, professor, quer dizer que o RAID 1 é tão simples assim? É tão simples assim. Só que aí, lá na frente, a gente vai ver quando essa brincadeira virar híbrida, quando a gente começar a ter a combinação desses RAIDs. Tá? Então, no RAID 1, que é o meu caso, o que acontece? Eu tenho 2 HDs aqui de 1 tera, 1 terabyte aqui, outro terabyte aqui, e resultante uma unidade de 1 terabyte, certo? De 1 terabyte. Esses caras estão espelhados. Se fosse no RAID 0, teríamos uma unidade, ao invés disso, uma unidade de 2 terabytes. E se falhasse num RAID 0, falhou, filho, já era, nem reza braba aí, certo? Você tem que tentar recuperar seu disco, se for recuperável. Beleza, e no RAID 1? Bom, se no RAID 1 falhar um, você tem um outro, certo? Se você tiver o esquema hot swap, você saca essa gaveta, espeta a outra, ele vai fazer o sincronismo do RAID, copiando todos os dados para cá, né? Se for no caso aqui o disco 2 que falhou, do disco que ficou vivo íntegro para o novo, e vida que segue, beleza? Vida que segue. E aí então, essa é a ideia do RAID 1. Tá, quais são as vantagens? Bom, se algum setor do disco venha a falhar, como eu disse, basta recuperar o setor defeituoso copiando os arquivos contidos no segundo disco. E aí você fala do setor ou do próprio disco, a depender do qual RAID você está utilizando. Se você botar um RAID muito fuleiro aí, meu amigo, você vai correr mais risco. Mas se você está dentro de uma solução de alta disponibilidade, num ambiente mais robusto, obviamente você vai ter mais segurança.
meu computador aqui, por exemplo, é um desktop comum, né? Se um disco falhar, eu tenho outro, mas eu tenho que manobrar isso com muito cuidado. Eu posso desconstruir o RAID, pegar aquele disco que sobrou, que está íntegro, fazer uma cópia de segurança. Você vai ter que manobrar porque eu estou falando de uma solução de RAID em software dentro de um desktop, beleza? Bom, segurança nos dados, ou seja, com relação a possíveis defeitos que possam ocorrer no disco. Então, obviamente, se você pode perder um disco, você tem mais segurança. Você está mais seguro de que, em caso de pane, você recupera. Maior custo em relação ao RAID 0, lógico. Eu tenho dois dispositivos fazendo o trabalho, na prática, de um. Então, para garantir, eu tenho a mesma disponibilidade, eu tenho que ter dois discos de 1 TB para ter 1 TB. Então, lógico que você tem um maior custo, né? Você tem um maior tempo de escrita. Ele precisa gravar em 2 lugares. Então, você pega o mesmo dadozinho aqui, ó. O meu dado, ó, aqui é meu dado, aqui é meu dado, né? Dadozinho meio muxuruco, mas aqui é meu dado. Se eu gravo aqui, eu também tenho que gravar aqui, certo? Se eu gravo aqui, então não tem jeito. Então você tem que escrever em 2 lugares. E nesse caso também, você não tem aí o uso da paridade. E o que é a paridade? Como eu disse, a paridade é um cálculo que é feito no disco, né? Uma maneira, estou falando de maneira muito resumida aqui, porque a gente vai falar lá na frente, de você recuperar os dados fazendo o cálculo da paridade. Então você vai ter um terceiro disco aqui, num outro modelo de RAID, que vai facilitar isso aí para você. Então, pessoal, essa é a solução de RAID 1, uma solução relativamente simples, que quando combinada aí com outros RAIDs, que a gente vai falar lá na frente, ela vai exercer um papel muito mais importante, sobretudo combinado aí com o RAID 0. Então você tem aí o RAID 1 mais o RAID 0, você tem a ideia do RAID 10. Tá, professor, como é o RAID 10? Vou desenhar aqui rapidão, hein? Rapidão, que é só um pequeno spoiler. Se liga, eu tenho aqui, por exemplo, 4 discos, olha só, 4 discos. Vocês vão ver isso aqui, eu vou mostrar isso aqui para vocês mais detalhes, mas só para dar um pequeno spoiler para você ver que apesar dele isoladamente ser bem simples, mas quando ele é trabalhado em conjunto, ele traz uma confiabilidade maior. Então você tem aqui, ó, essa composição. Olha só, essa composição. Onde você pode ter aqui um RAID 0 desses dois, certo? Vou botar aqui, ó, um R0 desses dois, ou o R1 desses dois, que aí nesse caso aqui não estou falando nem do RAID 10, eu estou falando do RAID 0 mais 1, certo? RAID 0 mais 1, porque você conta de baixo para cima. Então eu tenho um RAID 0 aqui, RAID 0 aqui. E aqui em cima eu tenho um RAID 1. Então, ó, o RAID 0, ele vai unir esses dois caras em uma unidade. Então, se eu tenho aqui 1 tera, eu vou ter aqui em cima 2 teras. Ó, mesma coisa para cá. Eu tenho 1 tera, aqui eu tenho 1 tera e aqui em cima eu tenho 2 teras, beleza? E quando a gente tem o RAID 1 em duas unidades em RAID 1, esses dados são o que? Espelhados. Logo, o RAID 1 de 2 unidades de 2 tera, obviamente você vai ter uma unidade de 2 tera. Por quê? Porque o dado vai para os dois lados. Se um lado de cá falha, o outro lado tem uma cópia. Você consegue recuperar o dado. Se os dois falham, já era, aí já foi. Ah, professor, mas espera aí, mas se esse cara aqui falhar? Bom, se esse cara aqui falhar, olha só a diferença. Se esse cara aqui falhar, ele compromete todo o RAID, porque ele aqui é o RAID 0. Você não tem tolerância a falhas no RAID 0. Então, já era. Mas, como lá em cima nós temos o RAID 1, o mesmo dado que está aqui, porque esse bloco todo está espelhado. Então, você já tem mais segurança. Essa composição vai depender muito. A gente vai falar melhor lá na frente, quando a gente debater um pouquinho sobre os RAIDs híbridos. Aí a gente vai fazer vários exercícios e a gente vai mostrar aqui, vai simular as mais variadas combinações. Beleza, gente? Vamos fechar aqui. Já já tem os outros RAIDs aí para a gente trabalhar. Vou pontuar aqui no nosso próximo bate-papo um pouco sobre os RAIDs 2, 3 e 4, que são RAIDs que entraram em desuso, mas se eles figurarem na sua prova, a gente vai trazer aqui as características principais, só para você ficar macetado, bisurado aí. Beleza, gente? Já já a gente volta. Forte abraço